Salve, meu consagrado! Tô aqui com 3 placas-mãe X99 para falar para vocês, para a gente analisar e ver qual vai ser a melhor em 2023. Inclusive, essas três aqui foram as melhores de 2022. E é claro que eu vou falar qual que é a melhor, para qual situação e os defeitos que elas têm, cara. Nem tudo é mil maravilhas. Então, antes de você comprar qualquer placa-mãe dessas aqui, fique ligado nesse vídeo, porque aqui tem uma QD4, que é essa aqui com detalhes azuis, já vou tentar mostrar melhor. Aqui nós temos a MR9A Pro V2, que também é chamada de Pro Max, tá? Uma baita placa-mãe, só pintei ela aqui, tá, pessoal, não dê bola. E aqui nós temos uma Jinxo D8i, mas também é a mesma coisa da E8i, que já tem a dissipação aqui nos VRMs. Eu comprei também os dois modelos e testei e posso falar com propriedades que as duas têm alguns problemas semelhantes, como essa daqui também. Na verdade, todas as desse modelo da MR9A Pro e também a MR9A, que não é Pro, também tem alguns defeitos que eu preciso falar para vocês. Você que quer comprar precisa saber. E essa aqui, queridinha aqui também, ela tem um defeito que talvez não seja um defeito para vocês, né? Mas para mim foi, e eu preciso comentar aqui para vocês direitinho nesse vídeo. Lembrando que cada placa-mãe dessas aqui que vocês quiserem comprar, ou kits, eu estou sempre colocando no meu link de promoções no Telegram. Também vou deixar aí na descrição do vídeo. Se você tiver pelo TikTok, você vai ter que acessar minha bio e vir pelo canal no YouTube e vai estar tudo ali, beleza? Então vou deixar para vocês comprarem também e para acessar o link aí do Telegram para participar do grupo de promoções que a gente consegue por um preço bem camarada. E agora, antes de mais nada, aquela choradeira, né, mano? Já deixa o like aí, eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar. Deixa o like aí, se não te ajudar no final, desliga o like, desliga aí, tira o like, né, o gostei, sei lá como é que você quer chamar. Mas deixa o like já agora, se inscreve no canal se não tiver inscrito, me dá aquela força, me ajuda a chegar aí no 5K, me dá aquela moral, beleza? Bom, vamos começar. Eu vou deixar essa QD4 por último, que é para ser a mais inferior, porém foi a que mais me surpreendeu, né? Então eu vou chegar nela por último. Primeiro vamos começar aqui com essa aqui, que é a placa-mãe Jinxo D8i. Fiz um lock Turbo Boost nela sem problemas nenhum. Ela tem um padrão um pouco diferente de fazer um lock, não é igual essa MR9A Pro. Inclusive eu tenho aí no meu canal no YouTube ensinando como fazer um lock Turbo Boost, tá? Dessa placa-mãe, daquela placa-mãe e da QD4 eu ainda vou fazer o vídeo, beleza? Para quem não sabe o que é um lock Turbo Boost, é uma configuração que tu faz na BIOS da placa-mãe para liberar todos mais potência nos núcleos dos processadores Xeon da linha V3, tá bom? Só funciona na linha V3. Então essa placa-mãe, quanto a QD4, quanto a essa Jinxo, as três elas suportam a linha de Xeons V3 e V4, beleza? Então você tem aí uma gama de processadores para fazer o upgrade futuramente, então você não fica na mão. Então é bem interessante essas três placas-mães nesse sentido. Qual que é o defeito que eu mais encontrei nessa Jinxo? Essa Jinxo ela tem um sistema assim muito complexo, bom, tá? Em relação a RAIDs, controladora. Então assim, os componentes delas é muito bom, a montagem dela, as peças são boas. Tá? Eu achei muita... como é que eu vou explicar? Primeiro começando pela BIOS, tá? Muita demora para ligar, tá? Mas isso para mim não é um problema porque eu uso para servidor. Então já estou acostumado com servidores, né? Inclusive aí da Dell, que demoram muito para ligar. Tem que arrancar toda a BIOS, né? Startar a BIOS e tudo mais. Então isso não é um problema para mim. Então se eu fosse usar para meu uso pessoal, né? Para trabalhar, para jogar, que seja... eu já não gostei da demora. Se bem que todas as X99 ela tem uma certa demora, tá? Eu já vou chegar a falar de cada uma aqui para vocês entenderem, mas a que mais demora para ligar é sem dúvida aqui essa Jinxo D8i. Essa Jinxo aqui ela tá com um processador 2699V3, 18 núcleos e 36 threads. Aqui eu vou usar para servidor. Tô finalizando ele, vou montar ele ainda, vai com bastante discos e SSD, vou fazer RAID e tudo mais. Tá, eu não vou entrar em detalhes. Se vocês quiserem alguma coisa relacionada a servidor, o que eu vou fazer com ele, como é que vai ser, comenta aí que eu trago conteúdo para vocês, beleza? Então ela é uma placa-mãe bem robusta, ela tem um chipset aí para trabalhar com até 8 portas SATA, tá? E cada conjunto de 4 você faz um RAID em uma controladora dentro aqui da própria placa-mãe, tá? Então ela tem uma controladora nível hardware, então não é nível software. Então os RAIDs que eu vou fazer não é nível software, tá, pessoal? É nível hardware na própria controladora que ela traz embutido, tá? Essas aqui também, eu não cheguei a testar, mas se eu não me engano, essas 4 aqui também tem uma controladora RAID, mas isso não é um caso agora para esse vídeo, né? Que nesse vídeo eu não vou falar sobre RAID, mas eu posso trazer conteúdo sobre isso, tá? Então, no geral, essa placa aqui, um defeito muito que eu acho que para vocês que vão usar para jogar,
para trabalho, no geral, é um defeito que pode incomodar. Para mim não incomoda, porque como eu disse, eu já tenho um uso definido para ela. Seria aqui nos NVMe, tá? Um slot NVMe é o rápido, o outro é o SSD. Então um slot é o PCI Express 3.0 e o outro não, ele é SATA, né? Quando você usa um dos SATAs aqui, ou você usa os dois aqui, não interfere aqui na parte dos SATAs. Isso eu comprovei porque eu utilizei todas as SATAs aqui e não atrapalhou, beleza? O único defeito que eu encontrei nela é em relação ao boot, tá? Então se você coloca aqui no NVMe um sistema operacional Windows, não importa qual formatação você fizer, se é Legacy ou FI, ele tende a dar problemas quando você liga a primeira vez, ele se perde. Não tem relação com a questão de salvar a BIOS, tá? Isso aconteceu várias vezes e você tem que simplesmente desligar e ligar de novo ou acessar a BIOS e mandar restaurar o default dela para daí ele localizar o boot que está aqui no NVMe, tá? Isso não aconteceu só com a Jinx, aconteceu com essa placa aqui, que é MR9A Pro V2 Max, também conhecida como Max ou V2. Mesmo problema, tá? Quando eu vou colocar, por exemplo, agora está configurada, está formatada, está com Windows 10 aqui funcionando perfeitamente. Quando eu desligo da tomada, espero, né, descarregar a fonte ou algo nesse sentido, mesmo com bateria aqui, BIOS tudo salva para dar boot aqui no NVMe. Você vai lá e liga o computador, ele não encontra o NVMe, simplesmente não encontra a primeira vez. Aí você tem que pegar e reiniciar o computador, dar um Ctrl Alt Del ou desligar no botão e ligar de novo. E aí depois ele encontra o NVMe. Em alguns casos, quando não encontra de jeito nenhum, tem que ir lá na BIOS e restaurar a BIOS default de novo. E não encontrei nenhuma opção que justifique esse problema, tá? É um problema realmente, acredito que seja ou de fabricação ou na própria BIOS. Também acredito que possa ser resolvível através de BIOS, mas não quis arriscar ficar testando outras BIOS de outras placas. Então esse é um problema que eu achei crônico, tá? Já nessa questão aqui, beleza? Então as duas têm o mesmo problema e isso me incomoda muito para o meu uso pessoal, acredito que até para você que vai usar, porque eu só uso NVMe com taxas altas de velocidade, de 2.500 a 3.000 megabytes por segundo, não consigo usar mais nas taxas de 500 megabytes por segundo, que seria o SATA mesmo. Então aí para mim essas placas não me servem para o meu uso pessoal, mas sim para jogos, para trabalhar, outras situações que as pessoas não vão usar para fazer o sistema operacional aqui no NVMe, dá para funcionar tranquilo. No meu caso aqui para servidor não vai me atrapalhar em nada, mas é um defeito. Então tanto essa placa, que é a MR9A Pro V2 ou a Max que chamam, quanto a modelo inferior dela, tá? Que é a versão não Pro, que ela não tem a dissipação ativa aqui. Esse modelo eu montei para um amigo meu, deu o mesmo problema. A sorte é que ele ia usar o SSD no SATA, né? Para ele então não foi um problema, mas para mim foi. Eu já tinha notado esse problema nessa versão. E também eu peguei um outro kit com a Pro já, que vem com dissipador aqui, né? Com dissipação aqui, que seria a modelo anterior a esta aqui. Mesmo problema em relação ao NVMe. Sistema operacional, não importa se é UEFI ou Legacy, dá problema quando vai ligar a primeira vez. Simplesmente ele não encontra o SSD. Ele encontra o SSD, mas não encontra o boot dentro dele. Aí tem que restaurar a BIOS default ou simplesmente reiniciar. Mas na maioria das vezes, reiniciando o servidor, o computador, ele depois consegue encontrar o boot. Bem estranho, uma coisa assim que me incomoda muito, tá? São excelentes placas em todos os sentidos, tá? Construção muito bem feita, tá? Equipamentos, componentes muito bom. Mas esse quesito deixou a desejar. E agora vamos falar dessa daqui, que é para ser a mais baratinha, mais comum, que na verdade se saiu muito melhor do que essas duas. E eu vou explicar para vocês o porquê. E a única coisa que me fez não ficar com ela, inclusive montei esse PC todo branco, essa RX 580 também pintei para vender. Opa, caiu a lâmpada aqui, ó. Meu pai amado. Meu Deus do céu. Bom, vamos continuar aqui. Inclusive, montei para vender justamente por esse probleminha que eu vou explicar agora para vocês. Após a queda da lâmpada, né, quase quebrou as placas-mãe aqui, vamos continuar aqui. Então essa placa-mãe que ela me surpreendeu porque, ao contrário das outras, os NVMe dela, não consigo mostrar aqui nela, tá, porque tá montada. Os NVMe dela, ela tem dois PCI Express 3.0 e os dois funcionam em alta velocidade, tá? A única coisa que ela vai acontecer no dela, ela tem 6 conexão aqui também SATA, igual esse daqui. Porém, se você usar aqui os NVMe, ele vai acabar desativando aqui um dos SATAs, tá? Então isso não acho que é um problema.
desde que funcione, né, em alta velocidade os dois NVMe. Achei muito top isso. É um diferencial dela. Isso significa que o chipset que estão utilizando nela, né, é bem melhor do que as demais, tá? O defeito dela, na verdade, o único defeito que ela tem é que ela não tem dissipação ativa aqui nos VRM, tá? Por esse motivo, ela não aguenta processadores acima do 2666V3. Até porque acaba esquentando muito, por isso que eu utilizei aqui nela um cooler deitado para jogar o vento para lá para resfriar, tá? Então ela acaba esquentando muito. Infelizmente esse é o único defeito dela, mas quem acabar comprando ela e conseguir adaptar algum coolerzinho aqui, seria muito interessante. Daria para colocar um processador bem mais forte tranquilamente, porque ela tem chipset para aguentar um processador bem mais forte, apenas aqui a parte dos VRM não aguenta. Então esse é o único defeito dela. Quer dizer, o outro defeito que ela tem, que não me fez ficar com ela para uso próprio, é que ela não tem a opção de ligar o servidor quando falta energia. O servidor, o computador. E essa opção eu utilizo muito, porque eu deixo aqui no meu escritório o computador, né, com um interruptor Wi-Fi, que quando eu estou na rua eu preciso acessar ele remotamente para fazer alguns trabalhos. Eu tenho alguns bloqueios na minha empresa que eu só posso utilizar aqui no meu escritório. Então eu não consigo ligar ela através desse interruptor. Já essas aqui eu consigo, certo? Só que como essa aqui, por exemplo, eu até consigo ligar para o interruptor porque ela tem a opção para ligar quando falta energia, né? No caso eu só desligo o interruptor. Ela, em compensação, ela tem esse problema do NVMe, que ela não starta. Então quando eu ligo o Wi-Fi, eu sei que eu tenho que esperar um pouco, eu sei que ela vai dar o erro da BIOS, que não vai encontrar o boot. Aí eu tenho que desligar o interruptor de novo pelo Wi-Fi, né, pelo celular, pelo aplicativo, e depois ligar de novo. Então se torna um transtorno também, infelizmente. E essa placa-mãe é uma placa-mãe que não custou muito caro, quer dizer, custou caro, é uma placa-mãe que vai continuar custando caro em 2023, na minha opinião. Apesar de ser boa, tem esse defeito crônico com a questão do NVMe, tá, pessoal? Se você usa SSD, né, SATA, dificilmente vai ter problema em questão a isso. Então, para mim é um grande problema, né? Até inclusive quando eu vender esse computador, eu vou usar esse kit aqui. Esse kit que está com 64 GB de RAM, não precisaria tudo isso, né? 32 GB já estaria bom para mim. Aqui está com 16 GB de RAM, então é mais para um PC gamer, né? Essa RX 580, inclusive, eu paguei R$260 numa promoção. Coloquei no grupo aí do Telegram para toda a galera. Pintei ela, mandei pintar num cara que faz pintura automotiva. Ficou bem bacana até, ficou legalzinho. O gabinete ficou todo branco, né? Bom, então é isso, pessoal. Eu acredito que a placa-mãe mais custo-benefício para quem vai usar para escritório, para trabalhar, para gamer, vai ser a QD4, tá? Em 2023, não tem jeito. Infelizmente a QD4 tem essa questão de esquentar muito, não aguentar processador mais parrudo. A questão de ligar quando falta energia, acredito que para a maioria das pessoas de uso convencional não é um problema, né? Para mim já seria, porque eu preciso mesmo dessa função. E além disso, acredito que a versão, essa Pro Max aqui, deixou muito a desejar comparado com a versão anterior dela. Se ela tivesse resolvido esse problema do NVMe, estaria ótimo para indicar ela. Então eu indicaria a versão primeira, no caso a Pro 1, né? Que ela é até mais pequena, né? mais difícil de você ser taxado, e o preço é mais em conta. E no final das contas, desde que ela tenha aqui o dissipador, né, ativo aqui, vai atender qualquer processador praticamente. Então eu acredito que não tem por que você gastar no Pro V2 ou Pro Max, né? Sendo que tem esses defeitozinhos aí que na outra versão também tem. Acredito que isso aí possa ser resolvido pela BIOS. Se eu tiver errado, alguém souber de alguma coisa e puder comentar aí, fico muito feliz em saber e ajudar. Todo mundo nosso se ajudar, né? E se você estiver vendo o vídeo até agora, comenta aí alguma coisa. Fala que gostou ou não gostou para ajudar no algoritmo do YouTube. Para me dar aquela moral, beleza? Então é isso aí, pessoal. Essa placa-mãe aqui, para finalizar então, essa Jinx, ó, ela é excelente para servidor. Eu acho que para uso convencional, por mais que ela suporte aqui um processador 2699V3, né, suporte um parrudo, digamos assim, eu acho que para uso próprio, assim, para trabalho, para jogo, não acho muita vantagem. Nem a Jinx, nem essa MR9A Pro V2 ou Pro Max que falo, né? No caso teria que ser a versão anterior dela, por questões de preço e por oferecer basicamente a mesma coisa que essa aqui oferece. Então é isso aí, minha opinião. 2023 quem vai reinar vai ser a QD4.
E inclusive pode ser que saia em 2023 uma versão dessa KD4 igualzinho essa daqui, com o dissipador. Inclusive eu vou dar uma dica aí para Juananzi, ó, faz um dissipador ativo aqui, ó, que vocês vão vender essa placa nem água, porque ela é a melhor que eu já vi. Em todas as X99 que eu já tive, é a melhor. E também teria que ter aquela função lá de ligar, pra mim, né, na minha opinião, mas pra quem usa aí pra game e tudo mais, acaba nem fazendo muita falta. Então é isso aí, tamo junto, até o próximo vídeo e é nóis!